quando você trabalha no setor de compras, hoje mudou muito, mas antigamente, em todas as profissões, tem o quê? Né? Os esqueminhas, né? Tem aquelas coisas. E eu sempre ouvi falar o seguinte, que comprador, ele é boleiro, ele leva porcentagem e tal. Então, tem, assim, eu me orgulho muito, não deveria, porque eu acho que honestidade é a obrigação do ser humano. Não é mérito, né? Você não tem que ficar avisando que você tem que ser e pronto. Mas tem uma coisa que aconteceu, voltando um pouquinho dessa empresa onde eu trabalhei. Então, metalurgia, eu estava à frente do setor, tinha 4 pessoas que trabalhavam comigo, e teve um dia, numa situação muito complicada, eu fui para trabalhar, na época eu tinha um casinho, aquele baratinha, e eu fui e peguei umas moedas. Se fosse hoje não por causa do preço da gasolina, mas à época, uns R$10 em moedas. Sério? Coloquei combustível e fui trabalhar, porque era o que eu tinha. Porque era o que eu tinha, eu não tinha nada mais. Só essas moedas? Coloquei a gasolina e fui trabalhar. E era o dia de eu fechar as compras de aço. Porque eu fazia compras para um mês. Certo. E essas compras, elas giravam em torno de 4 milhões e meio. Então, eram quantias grandes, porque é uma metalúrgica, você compra as bobinas de aço, é um produto muito caro. Sempre foi, né? Sim. E aí, o que acontece? Naquele dia, exatamente, que aconteceu isso, teve uma pessoa, um vendedor, ele foi até a portaria da empresa onde eu trabalhava à época, e ele falou o seguinte, ele falou assim, eu vim aqui, eu precisava dar uma palavrinha com você. E eu me lembro, nitidamente, ele tinha uma maletinha na mão. Certo. Uma maletinha quadradinha. E ele falou o seguinte, ele falou assim, olha, a gente tem que pegar esse pedido, porque a gente pulverizava as compras. Fazia-se a cotação e pulverizava para todo mundo ter chance. E ele falou o seguinte, ele falou assim, o meu diretor pediu para eu vir aqui conversar com você, que eu precisava... Aí eu falei para ele, não continue. Porque ele tinha na maleta, ele tinha naquele dia R$59 mil. Ou seja, para te dar para você comprar com eles. Isso. Entendeu? E você dura, você falou, mano... Aí eu peguei e falei, eu pedi a ele, né? Inclusive hoje ele é falecido, uma pessoa muito, muito bacana, né? Tirando essa profissão, porque mandaram ele fazer isso, é diferente, né? Não se pode questionar. Mas eu falei para ele, olha, não abre essa... Eu falei, não precisa falar nada. Eu falei, fica tranquilo que se você ganhar algum item, mesmo porque eu fazia parte operacional, eu não tinha o poder de decisão de uma compra de milhões dentro de uma empresa, era uma SA. Eu tinha os diretores que estavam comigo, então eu fazia o serviço operacional, levava... O que é esse serviço operacional? Fazia as cotações, indicava... E aí você chegava com as propostas. Exatamente, tem isso, aí. Então, uma compra de 4 milhões, quem assinava era o diretor financeiro, o diretor industrial, e eu fazia esse operacional. E nesse dia, a única coisa que eu me lembro é que eu fui até o presidente do grupo, que era o sócio majoritário, e eu falei para ele o que tinha acontecido. E eu falei para ele que eu tinha me sentido ofendida. Caramba, Beth. Por quê? Porque existe um problema que, assim, uma grande parcela das pessoas, elas têm uma ideia de que todo mundo faz errado, de que todo mundo não presta. É um negócio tão arraigado na nossa cultura que é normal, né? Então é o seguinte, você não fazer, você está à margem, você é um problema, entendeu? Então, eu conversei com o diretor, falei, aconteceu isso, tal. Ele meio que sorriu, né? Ele ainda assinou uma piada para tentar descontrair. Ele falou assim, mas por que você não falou para ele? Então vamos almoçar, eu pago o almoço. E assim, isso aconteceu nessa situação. Quando eu me aposentei 28 anos na mesma empresa. Nossa, é uma vida, hein? Aí, obviamente, que a direção já não era a mesma porque eles tinham falecido, sócio majoritário quanto o outro. E eu saí da empresa, me aposentei. Quando eu fui trabalhar na empresa que eu trabalho atualmente, eu cheguei lá, mas também assim, um ramo totalmente diferente. Eu trabalhava em metalurgia, hoje eu trabalho numa empresa que fabrica embalagens flexíveis. Certo. Embalagem para macarrão, para café, para embalagens. E eu não sabia de nada, não conhecia. Quando eu cheguei lá, eles pediram uma referência. E uma coisa que me deixou assim muito feliz, para mim foi um presente, foi eu saber, depois que me contaram isso, depois de uns 3 anos que eu estava lá, que o diretor, um dos diretores da empresa onde eu trabalhei e me aposentei, e ele disse o seguinte, ele falou assim, para o dono dessa empresa que eu trabalho, e ele falou o seguinte, só existem 2 pessoas na vida que eu deixaria a chave da minha casa, a minha esposa e a Beth.
Ô, louco, falou isso aí, Beth. Então, para mim, isso não tem preço. E você sabe que é Isso não tem preço. Você falando isso daí, a gente esquece, ou na verdade não é que esquece, né? Mas a gente às vezes não acredita tanto na a famosa lei do retorno que o pessoal fala, que eu sempre digo que é Gálatas 6, né? A questão é a lei da semeadura, né? Que Jesus nos ensina. Então, tudo que a gente colhe, uma hora a gente planta, não tem jeito, né? E às vezes, pô, quando que você imaginar que uma atitude que pra você, é igual a gente tá falando, meu, é normal, é o que deve, ou pelo menos deveria se esperar, né? De qualquer ser humano que trabalha na obrigação. Obrigação. É obrigação, né? nossa. E olha como isso reverberou de uma maneira positiva 28 anos, 29 anos depois, né? Sim. Então pra gente ver... Uma hora vem, né? Uma hora vem. E outra coisa, né? Que eu acho legal a gente pontuar. As pessoas acham que somente profissões específicas, né? Tem esse lance de corrupção, né? Sim. Na política, naquela que eu não posso falar, Sim. sei lá, mas então a gente vê que Todo canto. É igual aquele ditado popular, né? A ocasião faz o ladrão, né? Então, aonde tem oportunidade, aí a gente tem aquele lance do jeitinho brasileiro e tal, né? Que infelizmente fora do país a gente tem essa marca muito forte, Sim. né? Do brasileiro, dá um jeitinho, porque a gente é acostumado, meu, na moral, da vida sofrida, tal, se a gente não tomar cuidado, a gente mesmo se justifica, né? Não, meu, pô, se eu posso aqui pegar uns 10, 15 mil pra mais, pô, tinha 10 reais em moeda pra colocar gasolina, não, acho que não vou onerar ninguém, né? Mas o efeito borboleta disso daí, né? Pô, vai saber, né? O que isso na frente poderia ocasionar. Sim. E outra, né, Beth? Acho que o maior de todas as cobranças da nossa mente